Olá a todos vocês, boa noite. Aqui é o D'Angelo, professor D'Angelo Lopes, da Academia de Teologia Clássica, e hoje mais uma videoaula para você que está fazendo curso de História da Igreja conosco, e espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Já foi um primeiro módulo de Novo Testamento, já falamos sobre os pais apologistas, já falamos sobre os pais apostólicos, já falamos sobre coisas importantes da defesa da fé. E agora nós vamos falar de algo que causa espanto em muitos que param para estudar esse conteúdo, que é a formação do cânon. Tá? Vamos estar falando sobre cada detalhe. Eu resolvi dividir esse conteúdo em duas videoaulas, justamente porque é algo bem maçante e para não ficar exaustivo para você, né? Porque nós queremos uma aula bem lúdica, uma aula que possa agradar, não somente trazer informações, mas que possa ser uma aula atrativa. E é devido a isso que eu decidi cortar essa aula em duas partes, tá bom? E vamos lá? Então vamos para a aula de hoje. Patrística, né? A continuação da aula da patrística, e vamos estudar sobre a formação do cânone bíblico. Hoje creio que vai ser uma aula bem interessante para vocês. Muitos têm dúvidas em relação a essa formação canônica. Muitos sabem mais da formação do Novo Testamento do que do Antigo. Talvez porque a formação do Novo Testamento é a mais polêmica. É onde falam que alguns incrementaram, colocaram, tiraram. Então sempre tem essas duvidazinhas, tá? Então nós vamos estar falando sobre isso na próxima aula, sobre esse retirar ou colocar, tá? Tudo isso vai ser sanado sobre a formação do cânone do Novo Testamento na próxima aula. Hoje vai ser sobre o Antigo Testamento, tá? E vamos ver aqui as referências literárias. Esses três livros foi a fonte a qual eu extraí algumas informações. Esse primeiro, né, The Biblical Canon, do Lee Martin MacDonald, que é uma das maiores autoridades canadenses do Novo Testamento. Essa outra do meio aí, Introdução ao Antigo Testamento, também, de William Lazor. E deixa eu ver esse último, acho que é Frederick Rush. Não sei se estou lendo muito bem, o Bush. Só que o único que eu conheço aí é o Lazor. Tá? Os outros dois eu não conheço muito bem, mas eu comprei esse livro justamente por causa do William Lazor, que é um grande entendedor de Antigo Testamento em relação à sua historicidade. Tá? Eu comprei esse livro e extraí muitas informações desse livro aí. E é claro, não poderia faltar E Deus Falou na Língua dos Homens, de Paulo Wan, que é um grande evangelista aí, jovem, porém genial, presbiteriano, formado, mestrado pela Faculdade de Edimburgo, na Escócia, e é um grande expositor da Palavra de Deus, principalmente no que tange ao grego. Tá? Então vamos ver o que esses livros têm a nos dizer e os subtópicos da aula de hoje. Tá? Temas tratados na aula: conceito de cânon, introdução, o cânon do Antigo Testamento e o cânon do Novo Testamento. Esse último eu preferi deixar para outra aula, justamente porque é muita informação que nós temos em cima do cânone neotestamentário. Tá? Não que o veterotestamentário não tenha tantas informações, a questão é que o veterotestamentário ele não foi tão polêmico. Não houve tantas questões eclesiásticas ali, tantas questões temporais ali que possa ter afetado os livros do Antigo Testamento. É claro que vai ter uma coisa ou outra, como a questão da hipótese documental da Torá, a questão eloísta, o javista, o deuteronomista, tudo isso aí nós vamos aprender lá para frente. Mas a questão hoje é que vamos falar sobre a formação desse cânon. Tá?
E o do Novo Testamento eu vou deixar para a próxima aula, porque vai ser uma aula bem exaustiva. Tá? Vou tentar ser o mais lúdico possível, mas vai ser muitas informações, muita coisa que precisamos saber para que a gente não cometa alguns equívocos que muitos cometem por aí ao falar do cânon do Novo Testamento. Tá? Vou chegar um pouquinho mais para perto para que vocês possam me ver melhor. Vamos para o conceito de cânon. Caso vocês prefiram falar canon, não é errado também, tá? Eu prefiro falar cânon. Cânon era um termo destinado a um junco, uma cana que era utilizada como régua de medir. Com o tempo, os pais da igreja utilizaram esse termo para definir a autoridade de um texto sagrado. Já no quarto século, esse termo era universal quanto ao uso dos estudiosos para a inspiração bíblica. Tá? Então, por exemplo, eu creio que o primeiro a usar mesmo esse termo para essa função de regra para definir livros foi Atanásio. Tá? Atanásio, ele utilizou esse termo para definir livros. Mas esse termo já foi usado até mesmo nas Escrituras. Tá? O apóstolo Paulo usou esse termo para falar da regra de fé. Então, essa regra ele chamou de canon. Tá? Então, é uma palavra bíblica, todavia, para ser usada para livros, qual deles é autoritativo, só foi usada pela igreja a posteriori. Tá? Deixa eu só ver para não atrapalhar a gente. Vou colocar no modo avião. Agora ninguém mais vai nos atrapalhar. Entendendo aqui, vamos para o próximo tópico. Introdução ao cânon. Os pais apostólicos usaram a palavra cânon para significar uma regra de vida. E isto diz respeito à santidade de vida da igreja, em contraste com a forte onda de heresias existentes na época deles. O primeiro pai da igreja que desejamos citar é o Clemente de Roma, que era um pai apostólico, e já até estudamos sobre ele há poucos dias atrás. Ele viveu aproximadamente no ano 95 d.C. e chegou a dizer: prossigamos para a gloriosa e venerável regra, cânon, de nossa tradição. Isto ele disse no que diz respeito a alguns jovens que não estavam obedecendo à autoridade dos presbíteros da igreja em Corinto. Então, já esclarecendo para vocês que o termo cânon era utilizado para vida, para uma regra de fé prática, tá? Para um comportamento, para um senso de vida diária. Tá? Era mais relacionado à ética cristã do que a livros. Tá? É isso que eu estou tentando explicar para vocês. O cânon, o termo cânon, ele era utilizado para uma vida regrada e não para livros. Tá? Então é bem interessante nós frisarmos isso para que entendamos mais sobre essa questão. Amém? Vamos lá. Os concílios definiam o cânon bíblico? Muitos cristãos erroneamente afirmam que o cânon das Escrituras foi decidido em um concílio de maneira imediata. Todavia, essa é uma ideia que não tem nenhuma sustentabilidade histórica, pois ao olharmos para trás, vemos os livros sendo vistos como inspirados pela comunidade, não de maneira abrupta e instantânea, mas sim através de séculos de observação e leitura coletiva. Então, é muito interessante frisarmos isso, justamente quando olhamos para Herman Bavinck, ele falando sobre a questão da canonicidade. Ele vem nos falar que não foi algo instantâneo, não foi algo que veio num estalar de dedos ou foi uma decisão de uma liderança. Na verdade, isso foi através do tempo,
da vida da igreja e através do próprio Deus, o Senhor das mentes e do tempo. Então, não foi algo que muitos falam hoje, Deus falou comigo que é isso. Não. Foi algo que o tempo veio esclarecendo, o tempo veio mostrando, as comunidades vieram vivenciando e assim esse cânon foi se formando através das comunidades eclesiásticas. Ou no caso do Antigo Testamento, através das comunidades das sinagogas. Então é bem interessante a gente trazer isso à tona, porque muitos falam assim, o concílio de Nicéia foi o concílio que definiu o cânon. Não, o concílio de Nicéia falou sobre o cânon, falou sobre os livros da Bíblia, mas não definiu. Ninguém ali fechou o cânon. Mas o concílio de Éfeso também não. O concílio de Éfeso falou sobre os livros, mas não fechou o cânon. Na verdade, nem o concílio de Calcedônia, que foi em 451, o último dos principais concílios ali, que foi o de Nicéia, o de Éfeso e o de Calcedônia, né, em 451, nenhum desses fecharam o cânon. Tá? Foi toda uma história, toda uma vivência, conversas, leituras coletivas. E é claro, quando eu for falar do Novo Testamento para vocês, eu vou dizer quando que ficou fechado o cânon. Tá? Mas não foi no estalar de dedos, e é isso que eu queria deixar bem claro, bem clarificado para vocês. Espero que vocês tenham entendido isso. Tá? Não foi uma decisão conciliar. Tá? Não foi uma decisão que um concílio decidiu. Tá? A gente vai estar aprendendo isso com mais veemência quando eu falar para vocês da canonicidade do Novo Testamento. Tá? Vamos prosseguir. Vamos aprender um pouco sobre a formação do cânon do Antigo Testamento. Eu chamo de tríplice divisão. Tá? A Bíblia judaica ou a Bíblia hebraica, ela se divide em três, tá? Que é a Torá, que são os 5 livros principais, iniciais ali, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é os 5 livros destinados à autoria mosaica. Tá? Temos o Nevim, que é um nome hebraico para profetas. Tá? Nevim é o plural de profetas, de profeta. Profeta em hebraico é Navi. Tá? E o plural é o sufixo M, que aí já destina para a pluralidade, que é Neviim, profetas. E Ketuvim, escritos. Então, só para definir para vocês, quando fala Nevim, está falando de todos os profetas. Tá? Todos os profetas. Uma curiosidade também é que no Ketuvim, que são os escritos, o livro de Daniel está inserido nos escritos e não nos profetas. Porque o livro de Daniel ele não é visto na Bíblia hebraica como um livro que seja profético. Até porque ele tem ali uma característica mais de escrito do que de profecia. Existem profecias no livro de Daniel, mas a característica de Daniel não é profética. Tá? É mais narrativa. Tá? Até porque não vemos ali Deus chamando Daniel para falar com o povo, né? E Daniel dizendo assim diz o Senhor. Então essas características não existem ali. Por isso ele é mais inserido na questão dos escritos. Tá? Vemos também que nesses escritos não existe ali 1ª, 2ª Samuel, 1ª, 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. É um livro apenas. Não há essa divisão de 1ª e 2ª. Tá? É um livro só. Por isso que talvez na contagem dos livros, né, existem menos livros na Bíblia hebraica do que na nossa Bíblia. Não porque
temos livros a mais, mas porque a divisão é diferente. Tá? Tudo que está na Bíblia hebraica está na nossa, tá? Na Bíblia protestante. Então a gente segue à risca aquilo que os hebreus, os judeus, decidiram como cânon. Tá? Mas a única diferença, às vezes você pode se perguntar, não, mas na nossa Bíblia existem 30 e tantos, 39 livros no Antigo Testamento. Né? Existem vários livros no Antigo Testamento. Não é só 24, como diz a Bíblia hebraica. Né? Mas o que podemos entender é que eles dividem diferente. Eles unificam mais os livros. Tá? Mas isso não quer dizer que nós temos livros a mais. A gente apenas dividiu mais vezes do que eles. Mas o conteúdo ali é o mesmo. Tá bom? Só para ficar bem claro para vocês. Então, já esclarecendo isso, vamos tentar entender aqui mais algumas questões que podem nos ajudar aí a compreender por que existe uma certa dificuldade em olharmos para o Antigo Testamento e entender essa formação. Porque não tinha que haver essa dificuldade, na verdade. Em nosso meio não tinha que haver. Talvez a única dúvida que talvez poderia haver é na questão dos livros apócrifos, que vamos falar ainda hoje. Porque para a Bíblia, para a Igreja Católica, não é chamado livros apócrifos, mas são chamados de livros deuterocanônicos, ou seja, é o segundo cânon. Né? Eles são vistos como um segundo cânon. A gente já não vê assim. E os judeus também não viam assim. Por isso que nós temos apenas temos 7 livros a menos do que a Bíblia Católica. A Bíblia Católica colocou 7 livros a mais e vamos falar sobre isso hoje. Mas tirando isso, é muito simples a gente entender a questão da canonicidade veterotestamentária. Até porque era algo unânime entre eles. Eles entendiam que quando chegou um determinado tempo, as profecias elas se calaram. E vamos falar sobre isso também. Tá? Então eu até entendo que no Novo Testamento nós tenhamos uma certa dúvida sobre a sua formação. Mas em questão ao Antigo Testamento, é algo muito mais clarificado para a gente. É algo muito mais tranquilo da gente entender, porque houve uma aceitação mútua entre eles em relação aos livros do Antigo Testamento. Tá? Formação do cânon do Antigo Testamento. Vamos continuar nele aqui. Vamos falar agora de um concílio chamado Concílio de Jâmnia, que aconteceu no ano 90 depois de Cristo. Eu já quero deixar claro para vocês que não é um conceito geral que esse concílio realmente tenha existido. Existem alguns historiadores que dizem que nunca aconteceu esse concílio, tá? Mas a maioria dos historiadores dizem que sim, que aconteceu e foi no ano 90 depois de Cristo. E muitos dizem que foi nesse concílio que houve o fechamento do cânone hebraico. Né? Ali que se formou a Bíblia hebraica. Mas eu queria falar para vocês que na verdade não. Os assuntos tratados ali no concílio de Jâmnia foi bem diferente de se fechar um cânon. Tá? Até porque eles não viam necessidade desse fechamento. Porque já havia um acordo, já havia um entendimento de quais eram os livros. Tá? Não havia briga entre os judeus de falar, não, esse não é, ou esse é. Era muito raro isso. Na verdade, era bem unânime mesmo que os livros eram... os que eram canônicos, eles reconheciam. Né? Os que eram inspirados, eles reconheciam. É claro que tinha uma questão de contagem. Tá? E eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho também. Os livros que tornam as mãos impuras. Esse concílio falou sobre isso. E o que quer dizer livros que tornam as mãos impuras? São livros sagrados.
livros sagrados, porque ele é tão sagrado que nós ficamos impuros perto deles. Tá? E é isso que eles queriam dizer. Não é um livro sujo, tá? É um livro sagrado, que torna a sua mão algo impuro, de tão santo que aquele livro é. Então, eles estavam olhando para esses livros e não fechando o cânon, mas reconhecendo que os livros realmente eram canônicos, eram santos. Tá? Então esse era um dos temas tratados ali no Concílio de Jamnia. Outra questão aqui eram os problemas com os livros de Cantares e Esther. Qual é o problema que o livro de Cantares e Esther trazia para a questão do vislumbre ali na visão judaica? Primeira coisa, Cantares. O que a literatura de Cantares tinha para trazer um entendimento para o povo hebreu? Porque vamos entender, se olharmos para a Torá, existe algo muito teológico ali. Existem vários imperativos, várias ordenanças, várias promessas, né? Várias alianças. Olhando para os livros históricos, por exemplo, o chamado Ketuvim, nós vamos ver ali também várias narrativas onde mostra como funcionava no templo, como que funcionava no palácio, na questão de Davi, de Salomão. Né? Existem várias coisas ali que vão nos responder vários assuntos teológicos e vai estruturar muito a nossa fé. A mesma coisa nos livros proféticos, nos Nevim. Ali a gente vai ver várias profecias futuras, principalmente messiânicas. Vamos ver profecias escatológicas. Vamos entender muita coisa ali. Agora, o que nós vamos entender do livro de Cantares? Um livro que é particularmente uma carta de declaração de amor para uma mulher. Uma carta onde o homem se declara para sua noiva. No caso de Salomão e Sunamita. Alguns dizem que é apenas um arquétipo. Alguns dizem que esse marido e essa noiva está se referindo a Deus e o seu povo de Israel. Outros já entendem que é Jesus e a igreja. Outros já veem esse livro com alguma interpretação atual e diz que, na verdade, essa é uma carta praticamente erótica. Outros vão dizer que é realmente Salomão e Sunamita. Mas existia um grave problema para os judeus olharem para essa carta, né, para esse livro, e entender que aquilo ali é uma inspiração de Deus. Porque se olharmos com os olhos humanos, com uma leitura superficial, a gente vai achar que é simplesmente uma carta de amor. Uma carta de amor. E se olharmos realmente para a Bíblia inteira, ela é uma carta de amor. A Bíblia inteira é uma carta de amor. É uma história onde Deus manifesta o seu amor para com o seu povo através da história, através das alianças. Então, é claro que a Bíblia também é um livro que conta o amor de Deus, a misericórdia de Deus. E a centralidade de todos esses contos de misericórdia de Deus é a cruz. Então é claro que eles vão ter dificuldade de olhar para essa carta de amor e entender e definir ela da mesma forma que definiam a Torá, o Nevim e o Ketuvim. Vão ter muita dificuldade. Não é a mesma forma de interpretar. Em relação a Esther, é a mesma coisa, porque ainda que nas suas entrelinhas exista ali uma ação de Deus, uma relação de Deus com o seu povo, nós não vamos ver em nenhuma parte do livro de Esther o nome de Deus sendo citado. O nome de Deus não aparece hora nenhuma, nem mesmo o tetragrama. Então fica complicado da gente, pelo menos para eles, olharem para esses livros e não verem problema nenhum. Né? É bem complicado. Na verdade, eles até reconheceram, sim, mas tinham problemas interpretativos ali. Tá? Já explicando para vocês que quando os estudiosos olharam para as escrituras, foi uma questão interpretativa. Porque para a gente olhar para um livro e defini-lo como
autoritativo, a gente tem que interpretar esse livro e ver o que realmente ele quer falar conosco, tá? Então é sim uma questão interpretativa, uma questão teológica. Última questão que precisamos ressaltar é que esse concílio não definiu o cânon judaico. Apesar de já haver um pré-reconhecimento da autoridade de alguns, mas não o seu fechamento, né? Então, eles reconheceram alguns livros como autoritativos, mas não houve ali um fechamento do cânon. Tá? É isso que eu quero aqui clarificar para vocês. Tá? Vamos prosseguir. Evidências externas. Aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Calma, calma. Sim, vamos usar livros apócrifos aqui, livros que não têm inspiração divina, para falar do cânon. Mas fica calmo, fica calmo. Não precisa achar que isso é heresia, tá bom? Então vamos falar aqui desses documentos. Antes de falar, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Muita gente olha para alguns livros apócrifos e demonizam esses livros. Falam, nossa, esse livro não tem inspiração divina, então é do diabo. Não, calma. Eles têm o seu teor histórico. E é claro que as pessoas do Novo Testamento que tinham esses documentos em mãos, esses livros em mãos, eles utilizavam esses livros. Tá? Não é porque um livro não é inspirado por Deus que ele vai ser falso, que ele vai ser mentiroso. Temos que tomar cuidado com isso. É a mesma coisa em relação ao Novo Testamento. Existem vários livros que a igreja sempre utilizou, mas que nunca foi inspirado. Como o Pastor de Hermas, como a Didaquê, como o livro de Clemente de Roma para o povo de Corinto. Tá? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque não é inspirado que esse livro vai ser do demônio. Tá? Por favor. Já voltando aqui para a nossa aula. Essa passagem está em 2 Esdras, capítulo 14, versos 44 a 48. Em 40 dias, eles escreveram 204 livros. Tá? E aconteceu que, quando se cumpriram os 40 dias, o Altíssimo falou dizendo, o primeiro que escreveste, publica abertamente, para que os dignos e indignos possam lê-lo, mas guarda os últimos 70, para que somente os livros aos que são sábios entre o povo, porque neles está a fonte do entendimento, a fonte da sabedoria e a torrente do conhecimento. E eu fiz isto. Antes de mais nada aqui, eu quero fazer uma correção, que esse texto ele foi o único que eu achei em português para passar para vocês, mas no original, em grego que está esse livro, não está 204 livros. Tá? Eu quero clarificar isso para vocês, espero que vocês prestem muita atenção. Está 94. Tá? Está 94 livros. É porque esse texto que eu peguei em português, ele veio do latim. E no latim, o documento que está em latim, ele realmente está 204 livros. Mas isso já foi corrigido por vários copistas e ficou bem, bem acertado entre eles, que na verdade é 94. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que vocês estão lendo que 70 livros, né, foi separado e os outros 24 foi os livros que foram mandados pelo próprio Deus que fosse entregue. Tá? É isso que eu quero dizer para vocês. 24 livros foram expostos e os outros 70 não. E esses 70 eu vou falar no decorrer da nossa aula mais para frente. Tá? Mas eu quero que vocês foquem nos 24 livros, que são os 24 livros que compõem o Velho Testamento. Tá? E é isso que esse documento diz para trazer, para reafirmar que o Antigo Testamento é formado por 24 livros. Tá? É isso que eu queria mostrar aí para vocês. Esse 204 é que eu tive que colocar o texto em português para vocês. Tá? Mas
No grego está 94, e é isso que eu queria esclarecer, pontuar para vocês aqui, não se esqueçam disso. Tá? Esse é um documento chamado Baba Batra, ou Bava Batra. É um documento tanaítico, né? É um documento que relata, que traz algumas Guemarás sobre a Taná. Guemará são comentários, tá? Então esse livro ele vai trazer perguntas e respostas. E isso é visto por muitos como Guemará, tá? Comentários. E um desses comentários é esse aqui. Os sábios ensinaram a ordem dos livros dos profetas quando estão juntos é a seguinte: Josué, Juízes, Samuel e Reis, Jeremias e Ezequiel, e Isaías e os 12 profetas. Se a gente for contar aqui, talvez vai dar um número muito inferior a 24. Óbvio, porque não tem a Torá aí. Tá? E algumas contagens eles estão unificando. Por exemplo, os 12 profetas está separando de Isaías e Ezequiel. Né? Samuel e Reis não tem 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis. Tá? Aí Crônicas ele está dentro desse Samuel e Reis aí. Tá? Josué e Juízes. Então a divisão é bem diferente da nossa. É bem diferente. Tá? Todavia, o conteúdo é o mesmo. Não existe. Muitas pessoas falam: no Antigo Testamento hebraico tem menos livros que na nossa Bíblia. Não é isso. A questão é que a divisão foi feita diferente. Mas o conteúdo que está na Bíblia hebraica também está na nossa Bíblia. Então podem ficar tranquilos quanto a isso. Tá? É muito bom a gente definir isso. E lembrando que aqui o sábio, o rabino, ele não coloca a Torá, justamente porque a Torá já era unânime que fazia parte dos livros inspirados, dos livros autoritativos. Não há nenhum judeu que vai olhar para a Torá e falar que ela não é autoritativa. Por isso que ele não mencionou a Torá aqui. Tá? Aqui ele só mencionou alguns livros da Ketuvim e da Neviim. Tá? E não a Torá. Tá bom, gente? Então, aqui eu estou explicando um pouco para vocês como que era visto por alguns documentos, em algum tempo, como que era visto essa formação canônica. Tá? Então, a gente deve entender que alguns estudiosos antigos, eles vão ver essa formação na quantidade de 24, que é quase unânime, e outros vão falar que era 22. Por exemplo, Flávio Josefo, ele falava que era 22 livros. Mas por quê? Ele está tirando alguns livros que os outros rabinos colocaram? Não. A divisão de Flávio era diferente. Ele dividia os livros de forma diferente. Todavia, o conteúdo que ele via como autoritativo era o mesmo que todos os outros rabinos viam como autoritativo. Tá bom? É bem interessante a gente clarificar isso para que futuramente aí a gente possa explicar às pessoas que forem nos perguntar o que era visto antigamente como cânone judaico. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Outra evidência externa, né? Os rabinos do Segundo Templo, ou seja, o período pós-exílico, já tinham uma posição unânime quanto à validação dos livros e também sua quantidade, que seriam 24 livros. Pensava-se que não houve inspiração profética após Malaquias. E isso foi atestado até mesmo por Flávio Josefo em seu livro Contra Apião. Uma coisa que ele falava também em Contra Apião é que ele dizia que os livros autoritativos eles percorreram de Moisés até o rei Artaxerxes, filho do rei Xerxes. Então ele trouxe
essa extensão histórica para falar, olha, depois disso não houve livros inspirados. Foi isso que ele quis dizer. E entendemos que Malaquias, assim como Zacarias e Ageu, eles eram contemporâneos ali de Artaxerxes, tá bom? Então é bem interessante a gente ver que todos esses judeus, principalmente Flávio Joséfo, que era um dos maiores, se não o maior historiador judeu de sua época, sabemos que ele era contemporâneo aí aos apóstolos, então ele tem muita autoridade para falar desses escritos, tá? Ele tem uma literatura dele que muitos de nós aí temos, chamado A História dos Hebreus, tá? Um livro bem extenso. Quem não tiver, adquira, porque vai te ajudar muito na concepção histórica do povo de Israel, tá? Então, aqui está mais uma evidência externa de que os livros inspirados da Bíblia hebraica era unânime, tá? na questão do seu reconhecimento. Por isso que não houve aquela necessidade de datar o seu fechamento. Vai ser tal data, a gente vai fechar o cânon. Não, já era unânime, todos já sabiam disso. Todos já sabiam disso. E principalmente os pais da igreja. Jerônimo, por exemplo, ele foi ensinado por rabinos, né? E é claro que ele mesmo falou em um de seus documentos que a Bíblia hebraica ela era composta por 24 livros. Tá? Então é bem interessante a gente frisar isso. E, mais uma vez, repetindo aqui para vocês, vocês podem me perguntar, pastor, mas na minha Bíblia, né, tem mais, no meu Antigo Testamento tem mais de 24 livros. Sim, meu amado, tem mais de 24 livros. Todavia, não é que temos mais conteúdos do que o povo judeu. A questão é que com o tempo a divisão foi feita de forma diferente. Todavia, o conteúdo é o mesmo, tá bom? Então é bom a gente ressaltar sempre isso, ok? Vamos lá. Bom, aqui está uma problemática que nós temos que aprender, saber lidar e não ficar também demonizando isso, porque não é do demônio, gente. Temos muito a aprender com esses livros. E, na verdade, alguns pais da igreja tinham esses livros como livros até canônicos, tá? E outros tinham como deuterocanônicos, como o segundo cânon. Esses livros são chamados de apócrifos pela resolução protestante, tá? E esses são Tobias, Eclesiástico, Baruque, Carta de Jeremias, Terceira Esdra, tá? Primeira e Segunda Macabeus, que talvez são os mais conhecidos aí, e adições a Esther e Daniel. Tá? Então nós vemos esses livros que existem na Bíblia católica, tá? Na verdade, não sei se a minha Bíblia está aqui, tá ali. A minha Bíblia, que é a Bíblia de Jerusalém, tá? É uma das maiores versões, na minha opinião, e o estudo dela também é bom. E ela tem esses 7 livros. Tá? A minha Bíblia tem esses 7 livros e eu aprendo muito com esses livros. Eles não são inspirados para mim, mas eles me apresentam um bom conteúdo histórico que eu vejo e eu acabo retendo isso para minha vida. Todavia, por que eles não eram vistos pelo povo judeu como autoritativos? Justamente porque eles foram escritos num período pós Malaquias. Então era entendido que a canonicidade, a inspiração profética, ela foi até Malaquias e depois cessou. Tá? E ainda assim, alguns dizem que um desses aí, principalmente a carta de Jeremias, foi escrito antes do período do cessamento profético, todavia não tem cunho doutrinário
E algumas coisas que está escrito aí vai contra aquilo que está escrito na Torá. De semelhante modo, o livro de Baruque, que vai nos apresentar algumas coisas que a Torá não ensina. Então, acaba que não tem harmonia, eles não se harmonizam e, obviamente, não são reconhecidos como autoritativos. Porém, são livros que eram lidos pela comunidade, não como autoridade. Tá bom? Então, são esses os livros. Recomendo a vocês que, se quiserem ter uma Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia Septuaginta, a minha é a Bíblia Septuaginta, ou mesmo a Stuttgartense, é uma boa escolha para vocês. A Stuttgartense ela não tem os 7 livros, todavia ela é muito boa para leitura. E a Bíblia de Jerusalém, que é a Septuaginta, ela tem os 7 livros. E vocês podem ler sem medo esses livros aí, contanto que leiam com um olhar histórico. Tá? Show? Fechado até aqui? Então beleza, vamos à nossa conclusão. E já estamos lá em 41 minutos de vídeo. Agora vocês imaginem se eu trouxesse o Novo Testamento hoje. Ia para 2 horas de aula. Então vamos lá. Havia uma unanimidade notória já no período do Novo Testamento, onde todos os judeus já tinham os livros aos quais todos depositavam a autoridade divina. E isso foi sendo acordado de geração em geração. E por isso foi uma decisão que não houve animosidade entre os judeus. E seu fechamento foi algo natural, sem uma data específica. Isso é incrível. É incrível quando a gente olha para algo tão complexo como o texto sagrado e vemos que as pessoas que ali estavam, as comunidades judaicas, eles já entendiam o que era da parte de Deus e o que era da parte do homem. E isso nós vemos até os dias de hoje. Aí a pergunta que fica no ar, como que eles sabiam que aquilo era algo sagrado e não algo temporal? Gente, isso é muito simples. A gente consegue vislumbrar que, ainda que algumas coisas que foram escritas naquele tempo tinham um destino específico, tinham um destinatário, nós entendemos que o seu teor teológico, comunicativo, cognitivo, tinham um alcance atemporal. Eram recados teológicos que Deus queria manifestar, não somente para o povo de Israel, mas também para toda uma igreja. Toda a igreja de todos os séculos. Deus queria que o alcance da sua palavra fosse eterno e não específico para uma cultura apenas. E o povo judeu, ele viu aquelas palavras como palavras eternas. Quando o povo judeu reconheceu esse cânon, eles reconheceram que eram palavras eternas e não palavras temporais. E isso acabou também sendo reconhecido pela igreja posterior. Tá? E vemos essa tranquilidade no reconhecimento do cânon judaico, do cânon hebraico. Houve um acordo, houve uma unanimidade entre os eruditos, entre os líderes e entre as comunidades. Tá? E isso foi algo muito interessante. E infelizmente não foi a mesma coisa concernente ao Novo Testamento. E vou explicar isso na próxima aula. Mas em relação ao conteúdo veterotestamentário, foi algo muito mais tranquilo. E até nisso Deus teve misericórdia. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham se agradado dessa aula, gostado dessa aula, aprendido muito com o que foi falado hoje. E aqui nós vamos finalizar e se preparem para o próximo vídeo, que é sobre Novo Testamento, formação do cânone do Novo Testamento. Se prepare, é já já.